Fala galera, bora comigo para mais uma aula desse módulo, o assunto mais recorrente da neurologia, o AVC. E dessa vez a gente vai abordar os considerados mais assustadores pela população geral e também por alguns médicos, os AVCs hemorrágicos. E lá na nossa primeira aula, a gente já citou que eles correspondem aí em torno de 20 a 35% dos AVCs. E a gente precisa separar aqui em dois subtipos de hemorragias espontâneas que podem ocorrer no paciente. A hemorragia intraparenquimatosa ou intracerebral, que é quando ocorre o sangramento dentro do tecido cerebral, e a hemorragia subaracnoide, que é quando o sangue se espalha pelo líquido do paciente lá no espaço subaracnoide. A intraparenquimatosa ela é 3 vezes mais comum do que a subaracnoide, tá? E é por isso que a gente vai começar aqui falando dela. Obviamente, pessoal, se tem um sangramento ali no tecido, é porque o sangue que devia estar intravascular escapou através de uma ruptura do vaso para dentro do cérebro. E por que isso aqui acontece? A gente tem duas formas consideradas primárias de hemorragia intracerebral. Elas são as causas mais comuns de AVC hemorrágico. A primeira, a mais comum disparada, é a causada por angiopatia hipertensiva. E a hipertensiva é de hipertensão arterial mesmo, tá? O paciente hipertenso crônico, ele vai submeter esses vasinhos perfurantes ali, que saem dos vasos principais calibrosos do cérebro, e perfuram e avançam dentro do tecido cerebral a altas pressões, certo? E repare que aquele vasão ali, né, o principal, de onde vem as perfurantes, ali a praticamente 90 graus, né, é a artéria cerebral média ali. Ela é grossa, bem robusta, então ela atura, né, a pressão alta. Mas esses vasinhos pequenininhos que saem aí dessa artéria calibrosa, elas não têm a proteção, né, da redução gradual do calibre dos vasos. Então, eles não são resistentes da mesma forma à hipertensão que está ali submetida. E por isso são formados esses aneurismas de Charcot-Bouchard na parede deles. E esses aneurismas, pessoal, eles são bem minusculinhos, mas eles vão causar um estrago aí se eles estourarem, né? A partir, então, da doença de pequenos vasos, tá? É que vai ocorrendo uma deposição de colesterol e hialina, causando a lipohialinose, que a gente até falou na aula passada. Esses vasinhos penetrantes, eles sofrem essa transformação aí, eles vão ficando cada vez mais frágeis. E eles começam a virar como se fosse, assim, um balãozinho de sangue, né? E uma hora eles vão estourar, né? E vai sangue aí a alta pressão para dentro das partes mais profundas no meio do cérebro. Tanto é, pessoal, que a localização mais típica de sangramento intraparenquimatoso por angiopatia hipertensiva é essa, tá? Nos gânglios da base, principalmente tálamo, putamen, ponte e no cerebelo. Esses são os locais típicos desse sangramento por angiopatia hipertensiva, beleza? E observem aqui as imagens que a gente vai ter nesses sangramentos. Essas são as imagens típicas, tá? De angiopatia hipertensiva. Então, você viu uma imagem assim, a história de hipertensão crônica do paciente. Primeira coisa que você vai pensar é a angiopatia hipertensiva e os aneurismas de Charcot-Bouchard como fisiopatologia, beleza? A segunda causa principal de hemorragia intracerebral, que também é considerada uma causa primária, é a angiopatia amiloide, principalmente nos idosinhos, tá? Esse nome, pessoal, amiloide, ele te lembra o quê? Vai lembrar você de doença de Alzheimer, né? Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma doença, mas pode ter alguma correlação mesmo, sim. Apesar de que a proteína beta-amiloide depositada aqui, ela vai ser diferente da doença de Alzheimer, e a deposição aqui vai acontecer nos vasos e não nos neurônios. É por isso que ela chama angiopatia, né? Mas o paciente, pessoal, com angiopatia amiloide, ele pode ter problema cognitivo também associado a essa doença. E muita gente vai ter as duas condições juntas, tá? Vai ter a angiopatia amiloide e a doença de Alzheimer. É, então, uma doença degenerativa com a deposição da proteína beta-amiloide a beta-40, diferente do Alzheimer, que é 42, tá? E ela causa um sangramento que é diferente da angiopatia hipertensiva. Repare aqui. Na angiopatia amiloide, você vai ver um sangramento lobar, tá? Ou seja, eles são assim, periféricos, tá? Nas zonas corticais mais extremas ali do cérebro. Além disso, essa doença ela tem outras assinaturas, digamos assim, típicas nos exames de imagem, tá? Principalmente a ressonância magnética. A gente vai ter, além, né, da hemorragia lobar e desse afinamento cortical,
alguns marcos, tá? A gente vai ter hemorragias subaracnoides de alta convexidade, pequenininha, tá? Vai ter ruptura de vasos em alta convexidade cerebral e vai ter esse sangramentinho ali nos sulcos cerebrais. E isso, ao longo do tempo, vai cronificando e vai virando essa siderose superficial. É um marco na ressonância magnética. Tem também vários microinfartinhos no cérebro, além de vários microsangramentos, tá? Que só dá para ver mesmo com a ressonância bem boa nas sequências adequadas para ver isso. E a gente tem também outras causas menos comuns que são consideradas secundárias de sangramento intraparenquimatoso. Por exemplo, tumores cerebrais, tá? Tanto o tumor primário como o metastático, eles são muito irrigados, né? Eles têm vasos bem frágeis e podem causar sangramento. A gente tem também malformações vasculares, tipo malformações arteriovenosas ou arteriocavernosas. Então imagina só, uma artéria cheia de pressão, se embolando lá com uma veia que não aguenta muita pressão, né? Tem um tecido totalmente diferente. Vai sangrar, né, gente? Vai dar tragédia. O que mais que acontece? A gente tem também como causa secundária infecções do sistema nervoso central, como os aneurismas micóticos, né, lá da endocardite bacteriana, e outras causas assim mais raras ainda, como as vasculites e as coagulopatias. Outra última coisa que a gente vai falar aqui é o único sangramento intraparenquimatoso que você vai tratar com anticoagulante. Que? Como assim? Vai tratar com anticoagulante? Sim, pessoal, o sangramento causado pela trombose venosa cerebral. Como assim, gente? O que é isso? Imagina só. A gente tem o sistema venoso do cérebro que está entupido. Olha a setinha ali. Então, o sangue ele vai entrando na cabeça, mas não consegue sair. Vai entrando, mas não consegue sair. Então, esse congestionamento do sangue vai causar em algum momento uma ruptura de vaso lá dentro do cérebro, tá? E o sangramento, então. Para tratar isso, tem que resolver, então, esse entupimento venoso, não tem jeito. E isso é com anticoagulação, tá? Então, olha que coisa. Ah, mas não vai sangrar mais, aquele sangramento já está ativo. Tem até algum risco de sangramento, mas eu preciso resolver a causa desse sangramento, que é esse entupimento de vaso venoso, tá certo? E uma coisa que a gente tem que pensar, que aumenta o risco de sangrar ainda mais e de continuar sangrando, é o uso de anticoagulantes pelo paciente, o uso comum, rotineiro, de anticoagulantes que às vezes o paciente precisa, né? Tanto varfarina, como novos anticoagulantes orais, heparina, às vezes que ele está usando numa internação, tá? Então isso pode causar um aumento, uma expansão do sangramento. Então a gente tem que atentar para essa informação assim que o paciente chega, na história do paciente. Por quê? Porque muitas vezes na história a gente não pega essa informação logo de primeira e a gente precisa reverter os efeitos desses anticoagulantes quando a gente tem essa possibilidade. De qualquer forma, pessoal, seja lá por qual motivo for ou qual risco o paciente tiver, qual é, enfim, o grande problema de um sangramento dentro do meu cérebro? O que causa a deterioração do meu paciente? Bem, o sangue, ele fora do vaso, ele vai ocupar um espaço e ele vai se expandir. Com isso, pessoal, a gente tem um efeito de massa sobre o cérebro. Ele vai empurrando o parênquima para os lados. E esse machucado formado ali já pode causar um dano neurológico e déficit neurológico nesse paciente. Até porque essa lesão, além do machucado em si, ele também causa edema no local, tá? E além disso, pode acontecer um outro problema. O hematoma ele pode romper para dentro do ventrículo e inundar de sangue. E esse sangue nesse local ele vai virar coágulo, vai degradar, vai gerar um lixo ali, né, dentro do ventrículo. E você sabe que o líquido ele tem que circular, ele tem que girar, né? Mas com sangue ali pode entupir, digamos, o sistema ventricular e gerar uma hidrocefalia, o que vai aumentar ainda mais a pressão intracraniana do paciente que já estava alta por conta do sangramento que já estava apertando tudo lá dentro. E nisso, pessoal, a perfusão cerebral diminui. Por quê? Porque a pressão dentro da cabeça impede o fluxo de sangue arterial de chegar no resto do cérebro todo. E o paciente pode ter também, finalmente, uma herniação cerebral e uma morte encefálica. Esse, basicamente, é o mecanismo de gravidade desse sangramento. E quanto maior for o hematoma, é claro que vai ser pior. E como é que a gente suspeita que um paciente que chega no pronto-socorro está com isso aí acontecendo dentro da cabeça?
Repare que algumas coisas podem te fazer pensar nisso. Primeiro, um paciente com déficit neurológico, né? Que esse déficit neurológico ele tem uma característica interessante, ele vai crescendo, chamado de encrescendo, né? O paciente ele vai piorando aos poucos, ele não fica de uma vez com o déficit todo grave, ele vai progredindo nesses déficits. Por quê? Porque o sangramento vai aumentando, né? E ele vai piorando ali. Além disso, ele pode ter uma cefaleia intensa associada, vômitos e sinais de hipertensão intracraniana no paciente ali com sangramento maior, né? Ele pode já chegar com a famosa tríade de Cushing. O que é a tríade de Cushing? Repare ali no monitor o que o paciente tem. Hipertensão, bradicardia e bradipneia. Juntou essas três coisinhas aí, hipertensão intracraniana, tá? Viu isso daqui, meu amigo? Corre com o tratamento. Chama a neurocirurgia porque o paciente está com a cabeça explodindo de pressão. E o paciente pode estar pior, pode estar comatoso, né? Gravíssimo. E se tiver associado a uma midríase fixa, uma anisocoria, então péssimo sinal, tá? Mas uma coisa importante, você nem sempre sabe que isso aqui está acontecendo no paciente. Por quê? Porque o quadro clínico pode vir idêntico a de um AVC isquêmico, sem queixa de dor de cabeça, sem vômito, sem nada para diferenciar. Só um déficit neurológico súbito ali no paciente. Então você vai lembrar dessa regra aqui que eu vou te passar. Você não tem olho de raio-x, nem tem olho de Tandera. Então peça uma tomografia. Eu já recebi alguns pacientes vindos de UPA, tá, encaminhados ali por médicos que não tinham tomografia, e o médico simplesmente decidiu confiar 100% no que ele ouviu do paciente sem cefaleia, só com déficit neurológico, ele jurou que era um AVC isquêmico e já iniciou a AS para o paciente, e era hemorrágico. Então, pessoal, erro gravíssimo, não seja esse médico aí aventureiro, tá? Você precisa de uma tomografia. Até porque a tomografia ela tem uma sensibilidade ótima para esses sangramentos assim, tá? É um exame rápido e prático para a gente conseguir. E a gente também pode associar a angiotomografia aqui. Ela pode ser usada tanto para o paciente que não tem uma história de hipertensão, você está suspeitando já desde cara que o paciente tem uma causa secundária desse sangramento, tipo um tumor, uma malformação, coisa assim. Mas ela também tem uma outra utilidade quando a gente faz logo na chegada, porque ela pode mostrar para nós esse sinalzinho aqui, que é o sinal do ponto, beleza? Isso daqui, pessoal, vai predizer para a gente que o sangramento ainda não parou, que o sangramento está ali ativo. Então, ele pode estar ainda em expansão, beleza? Esse hematoma vai crescer. Então, esse é um dos maiores perigos aí nas primeiras horas do evento, tá? Essa evolução do hematoma. Então, a gente tem que olhar com ainda mais atenção para o paciente que tem esse sinal do ponto. Bem, a gente já caracterizou, então, nosso paciente, fizemos o exame de imagem, diagnosticamos ali o sangramento. Como eu vou tratar essa pessoa? A grande maioria dos nossos pacientes com qualquer sangramento intracerebral vai chegar muito hipertenso. E o nosso tratamento aqui vai ser agressivo, tá? O alvo da hemorragia, na hemorragia assim, intracerebral, é a gente abaixar a pressão desse paciente para 140 de sistólica dentro da primeira hora de tratamento. A não ser, tá, que repare nesse parêntese, a não ser que o paciente esteja muito acima de 220 de sistólica. Aí eu vou abaixar rápido para 220 e depois eu vou abaixando com mais calma aí com esse alvo de 140 de sistólica, beleza? Aqui no Brasil, a gente costuma usar o nitroprusiato venoso mesmo, tá? E você vai ver no UpToDate que está escrito para evitar esse remédio. Mas é o que a gente tem aqui para utilizar. Infelizmente, a gente não tem outros antihipertensivos venosos bons para usar aqui. Então, esse remédio, o nitroprusiato, vai ser usado ali, titulado em bomba, para alcançar esse alvo. E você vai manter essa pressão de 140 nas próximas 24 horas, beleza? O que mais? A gente tem que manter também um controle glicêmico. A glicemia deve estar em torno de 110 a 140 para pacientes não diabéticos e de 140 a 180 para pacientes diabéticos. Esse controle aqui mostrou melhores desfechos no paciente, beleza? E tem que fazer também controle de febre, se esse paciente estiver com febre, tá? O alvo é ficar abaixo de 37,5 graus Celsius. E temos, então, como eu falei lá no começo, de fazer reversão de anticoagulantes, se o paciente usar, né? Com antídotos específicos,
ou plasma fresco congelado, se você não tiver o que é mais indicado, que é o complexo protrombínico, no caso de paciente usando varfarina, que é o mais comum aqui no Brasil. E a gente também precisa de uma indicação precoce de cirurgia quando for indicado, então isso tem que ser discutido com o neurocirurgião imediatamente que você viu que é uma hemorragia intracerebral. Beleza, galera? Vamos ver essa questão aqui para a gente adicionar mais umas informações aqui na nossa aula. Olá! Uma paciente de 56 anos é trazida ao serviço de emergência com quadro de rebaixamento do nível de consciência. Ao exame clínico, apresenta-se com anisocoria, frequência cardíaca de 40, ó a bradicardia, pressão arterial de 180 por 100, ó a hipertensão, e uma frequência respiratória de 8, ó a bradipneia. O que a gente tem aqui? Uma tríade de Cushing. Guardou? Vamos lá. Você procede com a intubação orotraqueal e realiza uma tomografia de crânio com a seguinte imagem. Olha lá a imagem, olha o sangramento. Beleza. Esperávamos, né? Sobre o manejo clínico da paciente, além da intervenção cirúrgica, qual das nas medidas clínicas poderia ser aplicada neste momento? Vamos lá. Alternativa A, hipercapnia permissiva. Não, pessoal, hipercapnia vai aumentar a pressão intracraniana aqui, vai aumentar a vasodilatação. Não é isso que eu quero agora, né? Então, alternativa errada. B, manter paciente em posição de Trendelenburg. Trendelenburg é aquela posição que você coloca a cabeça do paciente para baixo, né? Aumenta também a pressão intracraniana, não faz sentido nenhum, tá? Então, errada também. C, fenitoína intravenosa. Fenitoína é o que, gente? É um anticonvulsivante. Tem até essa discussão, coloca a fenitoína logo de cara para o paciente não convulsionar, para ter uma profilaxia. Não se usa profilaticamente, tá? Só se o paciente tiver uma convulsão, você usa medicamentos anticonvulsivantes e a fenitoína nem é dos melhores, então não. D, dexametasona 20 mg por via intravenosa. Não tem indicação de dexametasona, não falei nada disso, de corticoide aí no tratamento, né, pessoal? E infusão de salina hipertônica ou manitol intravenoso. Essa é a informação que eu queria que vocês guardassem. O paciente está com hipertensão intracraniana nas alturas aí, né? Então, antes de mais nada, antes da cirurgia, que ele já falou que tem indicação, eu vou começar a tratar clinicamente e a indicação melhor é de uso de salina hipertônica ou de manitol para a gente tentar baixar essa pressão intracraniana. Gabarito letra E. Beleza? Se você chegou até aqui é porque você gostou do material que você viu e da metodologia MedReview. E eu já quero te adiantar que a continuação dessa aula está aqui no canal. Mas, se você quer ter acesso a muito mais conteúdo com a metodologia MedReview, revisão espaçada, acesso ao estudo ativo com questões e flashcards, tudo nesse estilo e nessa qualidade, aí você tem que vir para o extensivo da MedReview, que já estão com as vagas abertas. É só clicar aqui no link da descrição e venha fazer parte desse novo movimento, dessa metodologia incrível que está entregando muito mais resultado em menos tempo. Vem para a Med!